Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira da terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lusírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que no tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, porém, passou-se que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham chorado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despejado lhe punha armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado, e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos jornais senis. Capitão que não comanda, não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda, não hesite. Pode nascer um país de um ventre, de uma chaimite. Porque a força bem empregue contra a posição contrária nunca oprime nem persegue.
a força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. E disse a primeira palavra na madrugada serena. Um poeta cantava: o povo é quem mais ordena. E então, por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados, paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade, onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam. Era a hora da claridade para os sóis que despontavam. E era a hora da vontade para os homens que lutavam. Em vindas, indas, esperas, contos, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças. E o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia: soldado, amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo. Nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho, ó capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril de antes quebrar que torcer que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos novos mestres da Viz, o povo de Portugal deu o poder a quem quis. Mesmo que tenha passado às vezes por mãos estranhas, o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas. Saiu das vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, onde um povo se curvava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez, e essas celas tão frias, tão cheias de sordidez, que espreitavam como espias todo o povo português. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o novo povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, e namoradas as aulas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia: o povo unido jamais será vencido. Contra tudo que era velho, levantado como um punho, em maio
surgiu vermelho o cravo no mês de junho. E então, operários, mineiros, pescadores e ganhões, marcenos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres sadias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e muitas outras profissões souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrabuchavam, cantores que não se vendiam. Mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentia a fome com que apertavam os cintos dos que ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados na mesma luta de ideais, ambos, sectores explorados, ficaram partes iguais. Entanto, não descansavam. Entre pragas e prejúrios, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos, murmúrios, risinhos que se calavam, palácios contra tugúrios, fortunas que levantavam, promessas de maus agúrios. Os que em vida se enterravam por serem falsos e espúrios, maiorais da minoria que diziam silenciosa e que em silêncio faziam a coisa mais horrorosa. Minar com um sinapismo e com ordenados régios o alvor do socialismo e o fim dos privilégios. Foi então, se bem vos lembro, que sucedeu a vindima, quando pisámos setembro, a verdade veio acima. E foi um mosto tão forte, que sabia tanto a abril, que nem o medo da morte nos fez voltar ao redil. Ali ficámos, de pé, juntos, soldados e povo, para mostrar como é que se faz um país novo. Ali dissemos, não passa! E a reação não passou. Quem já viveu a desgraça odeia a quem desgraçou. Foi a força de outono, mais forte que a primavera, que trouxe os homens sem dono de que o povo estava à espera. Foi a força dos mineiros, pescadores e ganhões, operários e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres sadias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, que deu o poder cimeiro a quem não queria patrões. Desse dia em diante, em que todos nós repartimos o pão e acabaram os bolos, cumpriu-se a revolução. Porém, em quintas, vivendas, palácios e palacetes, os generais com prebendas, caciques e cacetetes, os que montavam cavalos para caçarem veados, os que davam 2 estalos na cara dos empregados, os que tinham bons amigos no consórcio dos chabões e coçavam os umbigos com quem coça os galões, os generais subalternos que aceitavam os patrões, os generais inimigos, os generais garanhões, teciam teias de aranha e eram mais camaleões que a lombriga que se amanha com os próprios cagalhões. Com os generais desta apanha já não há revoluções. Por isso, o 11 de março foi um baile de tartufos, uma alternância de terços entre ricaços e bufos. E tivemos de pagar, com o sangue de um soldado, o preço de já não estar Portugal suicidado. Fugiram como cobardes e para as terras de Espanha os que faziam alardes dos combates em campanha. E aqui ficaram, de pé, capitães de pedra e cal, os homens que na Guiné
aprenderam Portugal. Os tais homens que sentiram que um animal racional opõe aqueles que o firam a consciência nacional. Os tais homens que souberam fazer a revolução, porque na guerra entenderam o que era a libertação. Os que viram claramente, com os 5 sentidos, morrer tanta gente, que todos ficaram vivos. Os tais homens feitos de aço, temperado com a tristeza, que envolveram num abraço toda a história portuguesa. Essa história tão bonita e depois tão maltratada por quem herdou a desdita de uma história colonizada. Dai ao povo o que é do povo, pois o mar não tem patrões. Não havia Estado Novo nos poemas de Camões. Havia sim a longura e uma vela desfraldada para levar a ternura à indistância imaginada. Foi este lado da história que os capitães descobriram e que ficar na memória das naus que de abril partiram, das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram novos países ao mundo. Por saberem como é, ficaram de pedra e cal capitães que na Guiné descobriram Portugal e em sua pátria fizeram o que deviam fazer. Ao seu povo devolveram o que o povo tinha de haver. Bancos, seguros, petróleos que ficaram a render, ao invés dos monopólios para o trabalho crescer. Guindastes, portos, navios e outras coisas para erguer, antenas, centrais e fios de um país que vai nascer. Mesmo que seja com frio, é preciso aquecer. Pensar que somos um rio que vai dar onde quiser. Pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. No Minho, com pés de linho. No Alentejo, com pão. No Ribatejo, com vinho. Na Beira, com requeijão. E trocando agora as voltas ao vira da produção. No Alentejo, bolotas. No Algarve, maçapão. Vindimas no Alto Douro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro, que é verde ao pé do fundão e fica amarelo puro nos campos de Baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto a reforma agrária, em sua própria expressão, a maneira mais primária de que nós temos um quinhão da semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. De tudo o que Abril se disse, ainda pouco se disse. Um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um fruto que se expandiu, um pão que se repartisse, um capitão que seguiu e que a história lhe predisse. E entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesías e praias claras, um povo que levantava sobre um rio de pobreza a bandeira onde ondulava a sua própria grandeza. De tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse. Só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ao fim, banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher e outras coisas em istas
que não cabe aqui dizer que ao capitão dos progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu.